Olá, seja bem-vindo. Mais uma semana que Deus nos concede e mais uma oportunidade de nos reencontrarmos. Com certeza que estamos gratos a Deus pelas vitórias que conseguimos pela sua força e pela sua graça, e se calhar também estamos tristes por aqueles momentos em que não permitimos que o Espírito de Deus em nós agisse e tivemos aquelas derrotas que nos trazem não só tristeza a nós, mas talvez à nossa família também. Mas estamos animados no Senhor, sabendo que Deus, sabendo todas as coisas, nos proporcionou exatamente momentos como este, de estarmos à volta da sua palavra, de podermos orar a Ele, de podermos saber e conhecer os seus ensinamentos para realmente tornarmos as nossas vitórias também. Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos com alegria aqui, com certeza na presença do meu marido. Obrigada, Paulo, por estares aqui outra vez, na graça de Deus. E talvez dizer-vos que nós temos vindo a anunciar este livro, que temos muito gosto em poder oferecer-vos, a vós ou a alguns amigos, a algumas famílias que vós conheceis. Então entrem em contacto connosco, publicador a servir, e com certeza teremos muita alegria e será um privilégio para nós podermos dar um livro que fala sobre a família, esperança para a família, para os desafios na família, com a ajuda de Deus. Portanto, está ao vosso dispor, para vós e para os vossos amigos também. Antes de iniciarmos o nosso estudo e de o revermos, vamos pedir a benção de Deus e peço, Paulo, que possas fazer a oração. Querido e amado Pai que estás nos céus, obrigado pelo privilégio que uma vez mais tu nos ofereces de podermos estar aqui, eu e a Milu, para podermos falar, Senhor, de assuntos que são de veras importantes na nossa vida, no nosso relacionamento contigo, em primeiro lugar, mas também no nosso relacionamento uns com os outros. Ó Senhor, esta semana nós estudamos sobre as mudanças. Ó Senhor, que tu nos prepares de antemão para mudanças que muitas vezes são inevitáveis na nossa vida e que o teu Espírito, Senhor, prepare a nossa mente, o nosso coração para essas mesmas mudanças quando elas tiverem que ocorrer. Abençoa-me a mim e a Milu na explanação da tua palavra. Te pedimos tudo, Senhor, e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sem dúvida que um tema pertinente também, isto, preparar-nos para as mudanças. Mudanças que podem ser boas, algumas são, e nós agradecemos que elas ocorram, até prevemos que elas possam ocorrer, mas há algumas mudanças também que podem ser, que não as aguardamos, que não as esperamos e que pode trazer uma grande mudança na nossa vida, enfim, uma diferente orientação. Se, por exemplo, aguardamos o nascimento de um filho, que é uma coisa maravilhosa, ou se somos tomados pela surpresa de algum familiar, por exemplo, falecer, traz uma mudança que não estávamos à espera. Enfim, sobre esses diferentes temas. Achei interessante que logo no início da Escola Sabatina, na lição de domingo, fala-nos sobre diferentes personagens bíblicos que vêm trazer e nos vêm alertar sobre, muitas das vezes, as escolhas que fazemos, infelizmente erradas, que vão trazer a tal mudança que não queríamos, mas que infelizmente ela vem em consequência da tal escolha que fazemos. Exato. E nós temos aqui, por exemplo, o caso de Ananias e Safira, e este é um caso que é realmente, enfim, é violento, não é? Aquilo que Deus, de certo modo, fez com este casal, mas era necessário, porque se Deus não tivesse intervindo, seguramente que a Igreja, no seu todo, iria tomar uma posição, uma direção negativa. Portanto, Deus interviu, portanto, foi a pena de morte que Deus deu a este casal, primeiro ao homem e depois à mulher, porque eles fizeram uma coisa que, no fundo, é uma escolha que, quando alguém faz essa escolha, identifica-se com aquele que Jesus classificou como sendo mentiroso e pai da mentira. Portanto, se nós usamos a mentira, nós estamos a mostrar semelhanças com aquele que é o pai da mentira. E foi exatamente o que Ananias e Safira fizeram. E recorreram à mentira para dar uma boa imagem, porque eles sabiam que a Igreja era composta por pessoas que estavam a dar os seus bens, e, por exemplo, Ellen White explica isso muito bem no livro Atos dos Apóstolos, o livro dela, em que ela diz que, portanto, eles queriam receber os benefícios da Igreja,
mas não queriam, digamos, render-se também totalmente. E então eles deram uma parte para ficarem bem vistos na igreja e queriam receber o benefício da igreja, mas por outro lado também queriam ter, como nós dizemos hoje em dia, o seu pé de meia, não é? À parte. Pois bem, isso foi uma mentira, porque eles tinham, e ninguém os tinha obrigado a fazerem o voto que tomaram, mas a partir do momento em que o fizeram, deviam-no cumprir. Uma das coisas, Milu, que eu aprecio e que está no Salmo 15, aliás, os judeus diziam que este Salmo era um resumo de toda a Tora, de toda a lei. E este Salmo 15, aliás, o título do Salmo diz tudo, que é o cidadão dos céus, ou seja, quais são as características daqueles que hão de herdar o reino dos céus. Não vou ler o Salmo todo, mas aqui no versículo 4, diz aqui na última parte, o que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, quando alguém assume um compromisso, deve ir com a sua palavra até ao fim. Ananias e Safira não fizeram isso e sofreram as consequências. Depois, nós temos aqui o caso de Abraão, Sara e Agar, não é? Que isto foi realmente algo terrível que se passou, portanto, neste lar. Já agora, Milu, eu vou ler aqui um texto que eu acho muito interessante e que está em Lucas, no capítulo 13, onde Jesus fala aqui de muitas pessoas que viveram nos tempos do Antigo Testamento, e ele menciona aqui até 3 pessoas pelo seu nome específico. Eu vou ler, Lucas 13, 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. Quando Jesus aqui diz todos os profetas, certamente que inclui Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e todos os outros, mas vós lançados fora. Então, através destas palavras de Jesus, nós podemos ter a certeza total, absoluta, que Abraão, Isaque e Jacó estarão um dia no reino dos céus. Mas quando nós olhamos para as famílias deles, nós vemos, o mínimo que nós podemos dizer é que foram famílias disfuncionais. Exatamente. Portanto, o caso de Abraão, por exemplo. Sim. Bom, por proposta de Sara, ele engravidou a criada, uma criada que ele tinha ganho como presente no Egito. As consequências que isso trouxe. Por exemplo, é verdade que Isaque, o filho de Abraão, viveu uma vida monogâmica, mas nem por isso ele deixou de ter problemas na sua família, porque tinha 2 gêmeos, Esaú e Jacó, que aquilo era o cão e o gato, digamos assim. Portanto, todas as famílias, eu atrevo-me a dizer, todas as famílias mencionadas, por exemplo, no livro de Gênesis, todas foram famílias disfuncionais. E, no entanto, o maravilhoso é nós sabermos que dessas famílias disfuncionais, Abraão, Isaque e Jacó têm a garantia de ter um dia a vida eterna. Creio que isso é uma promessa e é uma esperança para todos nós, que vivemos agora no século XXI, que fazemos parte do povo de Deus e que Deus sabe, e nós também, os desafios que temos dentro da nossa própria casa, nas nossas próprias famílias, mas que a graça do Senhor está disponível exatamente para nos abençoar com novas oportunidades, com novos momentos de mudança e de mudança para melhor, porque eu achei interessante, e não tendo tempo para referir todos os aspectos que vem na lição de domingo, que sobretudo há este realce de que há mudanças que vão criar-se para nós, que podem ser momentos de tentação, circunstâncias de vida, em que somos sempre chamados a tomar as tais decisões e as tais opções, em que, como vimos nestes 2 exemplos, tomaram de forma errada, que trouxe consequências bastante nefastas, mas que depois, se tivermos uma boa preparação, trará consequências maravilhosas. Por falar em preparação e boas mudanças, o preparar-nos para o casamento. Exato. Não é por acaso que, a nível do Departamento de Família, já há uns anos a esta parte, nós temos aquilo que chamamos a preparação ao casamento. Um curso que nós damos para os nubentes, para aqueles que já têm uma data prevista para o casamento, e durante alguns meses estamos ali com aqueles jovens falando, alertando, falando sobre coisas que são inevitáveis no casamento e que daí dizer, e a lição desta semana falar, que é importante nós prepararmos para o casamento, termos esta formação, termos esta orientação. E é interessante também as perguntas que no fim vêm na lição deste dia, na lição de segunda-feira, que são perguntas que quem conhece o livro, por exemplo, Mensagens aos Jovens, quando fala lá sobre a escolha de um companheiro, Ellen White fala muito sobre isto, o analisar aquele que um dia vai ser o nosso companheiro, a nossa companheira, e várias perguntas, será ele um trabalhador esforçado? Ou seja, com não
ir como no Provérbios que diz, não sejas preguiçoso, não é? Neste sentido. Será que ele tem mau feitio? Partilha as mesmas crenças? O tal aspecto que nós referimos semana passada sobre a questão da importância de ter a mesma base de fé, que é imprescindível e é importante para um casamento harmonioso. O que é que pensam os membros da vossa família sobre a importância, aí está, do conselho daqueles que são os nossos familiares e dos nossos amigos, mesmo em relação àquele que nós escolhemos ou que pensamos escolher, poder vir a ser o nosso companheiro, a nossa companheira. Exatamente. Eu gostaria só aqui de ler uns parágrafos aqui deste livro, O Lar Cristão, e aqui na página 38, Ellen White diz isto: poucos têm ideias corretas acerca da relação conjugal. Exato. Muitos parecem pensar que o casamento é a concretização da perfeita felicidade. Mas, se eles soubessem um quarto dos pesares de homens e de mulheres ligados pelos votos matrimoniais em cadeias que eles não podem e não ousam quebrar, não se surpreenderiam por eu escrever estas linhas. O casamento, na maioria dos casos, é um jugo muito aflitivo. Há milhares que estão juntos, mas em que os membros dos casais não se ajustam um ao outro. Os livros do céu estão carregados com os infortúnios, a impiedade e o abuso que jazem ocultos sob o manto do casamento. É por isso que eu quero aconselhar os jovens que estão em idade casadora a não se apressarem a escolher um companheiro. O caminho da vida conjugal pode parecer belo e cheio de felicidade, mas porque não poderão ser decepcionados como milhares de outros o têm sido. É verdade. Portanto, isto é algo muito solene. Muito solene. É um passo, um dos passos mais importantes na vida. Exatamente. E eu costumo dizer aos jovens, esta questão, às vezes nós pensamos exatamente do escolher um companheiro, uma companheira, o namoro foi feito para alguma coisa. Se a pessoa sabe namorar, respeitar-se mutuamente, por vezes pode ter essa surpresa de ver, olha, afinal não é o que eu esperava, afinal ele ou ela, a personalidade que tem, não quer dizer, sendo da mesma fé, inclusive, a personalidade que tem, a forma de estar na vida, os objetivos que têm para a vida, se calhar não coaduna tanto com aquilo que eu pretendo ou aquilo que eu sinto. E então há que exatamente conhecerem-se mutuamente, verem se realmente é por ali que o Senhor está conduzindo. Se não for, também não é nada de extraordinário. Deus com certeza continuará a orientar e a ir ajudando-nos nesta caminhada, porque realmente a questão do casamento e esta preparação ao casamento, eu deixava um desafio para os jovens, que sabendo que nas vossas igrejas, com o vosso pastor ou com algum ancião preparado para isso, se estáis a pensar um dia poder casar, se já temos um namorado, uma namorada, procurar estes conselhos, procurar estas formações, porque são sem dúvida muito importantes. E aqui mais uma passagem, na página 37 diz: se aqueles que pensam casar-se não quiserem ter pensamentos amargos e infelizes depois do casamento, devem torná-lo objeto de reflexão séria e profunda agora. Dado precipitadamente, este é que é um grande problema, dado precipitadamente, esse passo é um dos meios mais eficazes para arruinar a utilidade de rapazes e de raparigas. A vida torna-se num fardo, numa maldição. Ninguém pode mais eficazmente estragar a felicidade e a utilidade de uma mulher e tornar-lhe a vida num fardo insuportável do que o seu marido. E ninguém pode fazer a centésima parte para destruir as esperanças e as aspirações de um homem, para paralisar as suas energias e arruinar a sua influência e as suas perspectivas como a sua própria esposa. É verdade. Isto é muito solene, realmente. Ou seja, enquanto um e outro podem ser uma grande bênção na vida um do outro, se não são suportados e orientados por Deus e não buscam o Senhor, também podem ser exatamente o oposto. Exatamente. Ou seja, a grande maldição na vida e na caminhada do seu cônjuge. Uma das grandes mudanças que acontece também nas famílias, a maior parte delas, não é? Porque há famílias, casais que optam voluntariamente por não sê-lo, outros porque não o podem ser, que é a questão da maternidade e da paternidade. Ou seja, uma preparação que deve haver para ser pai e mãe, porque ninguém nasce ensinado, não é, marido? E nós o diremos, não é? Quando tivemos o nosso primeiro filho, foi uma grande alegria para nós, assim como o nosso segundo filho, mas é verdade, quando o nosso segundo filho nasce, já temos minimamente uma ideia do que é ser pai e ser mãe. E mesmo assim, e creio que tu estás de acordo com isto que vou dizer, eu sinto-me que continuo numa escola, que aprendo cada dia que passa, por melhor que a gente nunca estamos graduados. E que nunca estamos graduados, é verdade. E é interessante a lição fazer esta referência. Por exemplo, fala sobre exemplos bíblicos de Ana, Manoá, Zacarias e Isabel, Maria que visita Isabel quando ela está grávida, portanto, de João Batista. Este Manoá que recebe a visita para dizer que ele vai ser pai, a Ana que faz aquele pedido ao Senhor e que Deus a agracia nesse pedido que faz, dando-lhe Samuel. Ou seja, tudo homens e mulheres que percebemos que, inevitavelmente, para
E estes filhos serem uma bênção aos seus pais e à humanidade e ao mundo onde nós estamos, tem que ser também dependência de Deus. Claro, claro. Não só os pais, mas os filhos também. O que acho muito interessante é que a Bíblia mostra nestes casos que referiste que Deus preparou de antemão até mesmo a gestação. É verdade. Ou seja, tudo os pais deveriam seguir portanto, quando possível. Exato. E com a ajuda de Deus, portanto, todos os passos, todos os conselhos que Deus dava, e quando esses conselhos eram seguidos, pois bem, seguia-se a bênção e a felicidade. Quando esses conselhos não são seguidos, infelizmente é o contrário. Exato. Pois bem, mas há aqui uma coisa que eu sei, Milu, que tu já há muitos anos atrás reparaste, que foi quando houve aquele encontro entre Isabel e Maria, Sim. que a criança mexeu-se. Queres referir Sem o que dúvida, é que... eu estava a pensar mesmo nisto e lê-se o meu pensamento. Às vezes nós pensamos que educar os nossos filhos, alguns até pensam que não é logo nos primeiros anos de vida, convém quando eles já sabem falar, perceber alguma coisa, e isto é completamente errado. Porque desde o nosso ventre nós já poderemos estar a contribuir para que ele seja abençoado por Deus. Ele já pode ser cheio do Espírito de Deus logo a partir do nosso ventre. E é interessante quando Maria visita Isabel, Isabel diz mesmo a ela que o filho que ela carregava se mexeu porque se sentiu que vinha aí a bem-aventurada. Ou seja, aquela mulher que trazia também dentro de si aquele que seria o Salvador, não é? E então eu acho que isto é extraordinário, aquilo que a ciência muito tarde vai dizendo das influências pré-natais, portanto tudo aquilo que somos e que temos A e que Bíblia comemos, já o refere. a Bíblia já o refere, inclusive a própria influência do Espírito Santo, Exatamente. porque isto é algo de imprescindível, ou seja, sabermos que os nossos filhos quando nascem já podem vir exatamente abençoados pelo Espírito de Deus. Exatamente. Envolvidos nesse Espírito do Senhor, não é? Não sei se querias dizer mais alguma coisa neste Agora estava-me a lembrar, Sim. mas agora não me recordo exatamente onde está esse... Mas eu depois me lembrar, eu depois... Está bem, está bem. vou Agora, à um aspecto procura. também que eu achei interessante, embora, pronto, isto custa um bocadinho a todos nós que vemos que a idade vai passando, que é o preparar-se para a velhice. Bom, se nós nos preparamos para a velhice... ou Ela se não vai chegamos ser lá, tão dolorosa. Não, eu ia dizer, se nós chegarmos à velhice é bom sinal, quer dizer, que é sinal já vivemos muitos anos, não verdade. é? Porque há pessoas que infelizmente não têm esse privilégio, Sim. não é? De chegar à velhice. É verdade. Portanto, chegar à velhice é um privilégio. Portanto, isso significa que a pessoa já foi graciada pelo Senhor, que é o autor e o mantenedor da vida, com muitos anos, É não é? verdade. Quando eu digo muitos, enfim, Sim. dentro da escala humana, Claro, não é? Atual, claro. não é? Que é de 70, 80 anos, Exato. conforme diz, já dizia Moisés no Salmo isso. 90, não é? Portanto, esse é o limite máximo da existência aqui, 70, 80 anos, e eu às vezes já começo a fazer contas, Milu, porque eu olho para a minha idade e digo, bom, já tenho menos anos à minha frente do que aqueles que vivi até hoje. Não, e é bom pensar assim, eu gosto de pensar disto sem qualquer preocupação, mas pensando racionalmente. Aliás, graças a Deus, eu nunca tive medo da morte e quero continuar a não ter medo da morte. Há uma coisa que sim, que eu tenho medo, é de não estar preparado para a morte, que isso é bem diferente. Mas da morte em si, a morte é um sono. E quando nós, por exemplo, estamos bem na nossa consciência ao fim de um dia, nós até damos as boas-vindas ao momento em que vamos dormir. Exato. Portanto, Estamos cansados. estamos cansados, mas estamos tranquilos na nossa mente, serenos. estamos serenos e, portanto, ansiamos pelo sono. O sono é bem-vindo. Então, se nós chegarmos ao fim da vida e estivermos bem na nossa consciência, a nossa consciência estiver serena, porque estamos bem com Deus e com os outros, nós serenamente daremos as boas-vindas à morte. É verdade. Acho interessante, e até poderemos juntar estes dois assuntos, e já o estavas fazendo, que a preparação da velhice, no fundo, é a preparação para a morte. Porque nós sabemos que, como diz, se não formos de novos, como se costuma dizer, de velhos a gente não escapa. Claro. Mas achei interessante que na lição de quarta-feira há pelo menos 3 tópicos em que diz o que é que poderemos fazer, vendo nós a idade a aproximar-se, para nos prepararmos melhor para esses momentos que são chamados os momentos em que temos mais idade. E o desenvolver um conhecimento pessoal com Deus deve ser em qualquer altura e idade da nossa vida. Em qualquer etapa, e de preferência a começar na mocidade. Exatamente. Como dizia o sábio Salomão, lembra-te do teu Criador quando? Nos dias da tua mocidade. Aliás, até vem desde o berço. Exatamente. Não é? Porque Jesus crescia em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, e ainda era na sua meninice, não é? Na sua meninice. Mas pelo menos a decisão consciente
normalmente vem nessa fase. É verdade. E que se toma os votos e o batismo e a decisão por Jesus. Depois esta questão de desenvolver hábitos, que é verdade que consoante o tempo vai passando, até alguns desafios físicos que possamos ter também são consequência de imprudências que nós tomamos na nossa forma de viver, que não foram as mais prudentes. Mas de todas elas eu sublinharia a última, porque é aquilo que mais me toca neste salmo que é referido e no Salmo 71. Que é um salmo daquele que já viveu, que agradece a Deus ter estado com ele e que ainda continua com ele. E acho interessante porque diz aqui que, Senhor, eu te agradeço por me abençoares, e depois ele diz, portanto, por nunca me teres desamparado na minha velhice. Portanto, eu estou no Salmo 71, no versículo 18. O título do salmo é Súplicas de um Ancião. Exatamente. E depois ele diz, mas abençoa-me até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e o teu poder. Interessante. Ou seja, quando, creio que foi na primeira lição, nós dizíamos que todos os nossos ritmos de vida e os momentos de vida têm o seu quê de importância e de bênção, mesmo na idade velha, ou seja, na idade idosa, o salmista está aqui a dizer, Senhor, abençoa-me porque há um motivo que eu tenho. E o motivo principal que ele tinha na vida dele é partilhar aos mais jovens a bênção que Deus tinha. Ou seja, passar o facho à geração seguinte. Exatamente. O testemunho. A melhor experiência e a melhor bênção e a herança que nós poderemos dizer que os mais velhos podem passar aos mais novos é exatamente a certeza das promessas de Deus. Assim como Ele nos amparou no passado, e um avô pode dizer ao neto, e um pai pode dizer a um filho, assim como Deus esteve connosco no passado, aprende estas coisas, ouve estas coisas, porque será o mesmo Deus que vai estar contigo. E aqui eu quero dizer algo que é um testemunho pessoal, que é o seguinte, eu durante alguns anos, os primeiros anos da minha vida, durante a minha infância, é claro que não tinha consciência disso, mas mesmo durante a minha adolescência, mas a partir da minha juventude eu comecei a pouco e sobretudo após a minha conversão, que ocorreu quando eu já tinha perto de 27 anos, eu comecei a tomar consciência o quão beneficiado eu tinha sido por ter sido educado ou por ter crescido num lar cristão, onde os meus pais ambos eram tementes a Deus. E eu hoje olho para trás e digo, foi a maior riqueza, a maior herança que os meus pais me deixaram. Quer dizer, não me deixaram fortunas materiais, e se deixassem, para que é que serviriam, não é? Se calhar até poderiam ser uma maldição para mim, mas o que de melhor há neste mundo, os meus pais deixaram. E eu estou muito grato a Deus por isso. E aquilo que eu mais anseio hoje é que uns dias os nossos filhos venham a reconhecer aquilo que eu sei que tu também reconheces, que foi a herança que os nossos pais nos legaram. Exatamente. Que o privilégio que tu tiveste também tive eu, na graça de Deus. Chegamos ao fim do nosso tempo e da lição desta semana. Queremos dizer-lhe assim que tem estado connosco, ou que talvez pela primeira vez está connosco esta semana, que tenha desafios ou tenha dificuldades ou esteja a viver alguma tribulação na sua vida, lembre-se de Deus. Ele é o segredo para a vitória de todos os desafios. Se há alguma incompreensão no casamento, em relação à educação dos filhos, em relação a cuidar dos mais idosos, aqueles nossos queridos que já viveram por nós, e por que não nós cuidarmos deles também, seja qual for o desafio, deixamos para vós esta palavra amiga, que abra a palavra de Deus, abra a Bíblia, faça a oração, busque o Senhor e com certeza terá as respostas que precisa e que necessita, e a coragem e o alento que precisa para cada dia da sua vida. Foi bom estar consigo, deixamos um abraço esta semana e para a próxima pensamos em encontrar-nos na graça de Deus. Até lá.